Deuteronômio capítulo 30. O perdão a Israel arrependido. Portanto, quando se cumprirem em ti, ó Israel, todas estas palavras, as bênçãos e maldições que coloquei diante de ti, e elas te atingirem, onde quer que o Senhor teu Deus te disperse entre as nações, e quando te converteres a Yahvé teu Deus, obedecendo a sua voz conforme tudo o que hoje te ordeno, tu e teus filhos, com toda a disposição do coração e vontade da alma, então o Eterno teu Deus mudará a tua sorte para melhor, e se compadecerá de ti. Yahvé teu Deus te fará retornar do exílio e te restaurará. Terá compaixão de ti e te reunirá novamente de todas as nações entre as quais te havia espalhado. Versículo 4. Ainda que tivesses sido expulso para as terras mais longínquas debaixo do céu, de lá o Senhor, o teu Deus, te traria de volta para te reunir em nação. Versículo 5. Ele te repatriará para a terra dos teus antepassados, e de lá tomarás posse definitiva. Ele fará com que sejas mais feliz, próspero, e te multiplicará em número mais ainda que os teus pais na antiguidade. Vamos abrir Salmos 106, verso 45. Lembrou sua aliança com eles e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal. Veja só aqui no comentário, nós estamos com uma Bíblia King James atualizada, uma Bíblia de estudo. Eu vou estar lendo aqui no rodapé. Ficou provado que a humanidade não tem a menor esperança de viver em retidão para com Deus e em fraternidade nesta terra. Portanto, a única chance real de salvação e nova vida repousam nas promessas, entre parênteses, na palavra do próprio Deus, cuja plenitude é a pessoa de Jesus Cristo. João 1, 1 ao 14. Veja só, então, ficou provado que a humanidade não tem a menor esperança de viver em retidão para com Deus e em fraternidade nesta terra. Portanto, a única chance real de salvação e nova vida repousam nas promessas, entre parênteses, na palavra, com letra maiúscula, do próprio Deus. Promessas, palavra do próprio Deus, cuja plenitude é a pessoa de Jesus Cristo. João 1. A palavra se fez carne. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Veja só aqui no comentário, palavra em grego logos. No Antigo Testamento, Jesus é a expressão criadora de Deus. No Novo Testamento, Jesus é Deus encarnado. Jesus é a palavra de Deus em ação. O Verbo eterno. Salmos 36, 6. Salmos 107, 20. Isaías 55, 11. Versículo 2, recapitulando, ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Veja que João, o evangelista, deixa claro que a palavra, o Verbo eterno e a sabedoria são a mesma pessoa. Então, a palavra, com letra maiúscula, o Verbo divino e a sabedoria, com letra maiúscula, são a mesma pessoa. Quem é? Jesus. Jesus Cristo, o qual sempre esteve com Deus. Gênesis 1, 26, Provérbios 8, 22 ao 31, Isaías 44, 24. Aí, versículo 3, todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Veja que através, em grego, dia, é a expressão criadora do Pai, Hebreus 2, 10. Deus, através do seu Filho, a palavra, Logos, criou tudo o que há
do absolutamente nada. Criou tudo o que há. Ex nihilo, entre parênteses, do absolutamente nada. Então Deus criou tudo o que há do absolutamente nada, do nada. O termo egêneto, entre aspas, feito ou fez-se, não admite qualquer possibilidade de dualismo metafísico ou de gnosticismo. Aí aqui, versículo 4, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Aqui a tradução literal é necessária. Deus é o Criador e sua palavra o agente. Em Apocalipse 3,14, o Amém é derivado da palavra hebraica Amon, arquiteto, como em Provérbios 8,30. Versículo 5, e a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Venceram, compreenderam, prevaleceram ou derrotaram. A luz de uma pequena vela pode dissipar a escuridão de uma grande sala. Luz e trevas são forças opostas, mas não de igual energia. A luz é mais poderosa. João 12,35, 1 João 2,8. João 12,35. Então Jesus lhes explicou: ainda por mais um pouco de tempo a luz estará entre vós. A luz estará entre vós. Caminhai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto vós tendes a luz, crede na luz, para vos tornardes filhos da luz. E terminando de falar, partiu e ocultou-se deles. Olha só, enquanto vós tendes a luz, crede na luz. Quando você tem Jesus, crê em Jesus, para vos tornardes filhos da luz, filhos de Deus. E não filho do diabo, que está nas trevas, que está na desobediência. Devemos nos examinar, abandonando nossos erros, para que cada vez mais nós possamos submeter ao senhorio de Cristo, que é a luz. Ele é a palavra, Ele é o verbo. Jesus é a palavra de Deus em ação. Jesus é tudo. Jesus é tudo. Tudo que nós precisamos. Voltando em Deuteronômio, dando continuidade, versículo 6. Yahvé teu Deus desimpedirá a tua alma como se circuncidasse o teu coração e as entranhas da tua descendência, para que aprendas a amar o Senhor teu Deus com todo o amor do teu coração e toda a vontade da tua alma, e vivas plenamente. Versículo 7. Yahvé teu Deus fará recair todas essas maldições sobre os teus adversários, sobre os que te odiaram e perseguiram. Versículo 8. Quanto a ti, voltarás à sabedoria, ao bom senso de obedecer à voz do Senhor, pondo em prática todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Versículo 9. O Senhor teu Deus tornar-te-á próspero em todo o trabalho da tua mão, os filhos do teu ventre, as muitas crias dos teus rebanhos e as abundantes colheitas de tua terra. O Senhor voltará a se alegrar em ti, ó Israel, da mesma maneira como se comprazia com a felicidade dos teus pais na antiguidade. Versículo 10. Se obedeceres à voz de Yahvé, teu Deus, vivenciando sinceramente todos os seus mandamentos e decretos escritos neste livro da Torá, lei, caso te convertas dos teus maus caminhos e voltes para o Senhor, o teu Deus, com todo o amor do teu coração e vontade da tua alma. Versículo 11. Porque este mandamento que te ordeno neste momento não é exagerado. Vou ler novamente, desculpe. Porque este mandamento que te ordeno neste momento não é exagerado, nem insuportável para ti, tampouco está fora do teu alcance. Romanos 10:6. Todavia a justiça que vem da fé declara, não digas em teu coração, quem subirá aos céus, isto é, para trazer do alto a Cristo. Romanos 10:6.
Todavia, a justiça que vem da fé declara: não digas em teu coração, quem subirá aos céus, isto é, para trazer do alto a Cristo. Vamos continuar lendo, versículo 7. Ou ainda, quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos? Mas o que ela diz? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca e no teu coração, ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. 2 pontos. Versículo 9. Se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Conforme diz a Escritura, todo o que nele crê jamais será decepcionado. Voltando em Deuteronômio, versículo 12. Ele não está nas regiões celestes, para que possas questionar: quem subiria por nós até o céu para trazê-lo e ministrá-lo a nós, a fim de que possamos compreender e colocá-lo em prática? Veja só no comentário aqui, os conhecidos mestres do judaísmo, como o rabino Nachmanides, ensinavam que os corações serão circuncidados na era messiânica, quando a natureza humana perderá seu atual dualismo e será apenas formada pelo bem, com letra maiúscula. Versículo 6. O que significa total pureza, conforme defende o rabino Abraão. IBN Ezra. Os mandamentos não são além das possibilidades humanas de cumpri-los fielmente, mas é necessário fé sincera em Deus. Israel era capaz de satisfazer plenamente a ordem divina. A aliança não exigia nenhum conhecimento oculto ou especial. Moisés declara que compreender bem a palavra de Deus é uma tarefa ao alcance de todo ser humano. Paulo aplica essa palavra ao ensino de Jesus Cristo, revelando que a pessoa do Salvador e Mestre é acessível e que o caminho da fé e da salvação está muito próximo de cada coração humano e a qualquer momento, antes do final dos tempos. Então Paulo aplica essa palavra ao seu ensino, ao ensino de Cristo Jesus, revelando que a pessoa de Cristo Jesus, do Salvador e Mestre, é acessível e que o caminho da fé e da salvação está muito próximo de cada coração humano e a qualquer momento, antes do final dos tempos. Romanos 10, 5 ao 10. Vamos para Romanos novamente. Agora vamos ler dos 5, a partir dos 5. Versículo 5. Ora, Moisés ensina desta maneira, sobre a justiça que vem da lei. O homem que pratica a justiça proveniente da lei viverá por meio dela. Todavia, a justiça que vem da fé declara: não digas que em teu coração quem subirá aos céus, isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou ainda, quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Versículo 8. Mas o que ela diz? A palavra está bem próxima de ti, na tua boca, no teu coração, ou seja, a palavra da fé que estamos pregando. 2 pontos. Se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Versículo 10. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Conforme diz a Escritura, 2 pontos. Todo que nele crê jamais será decepcionado. Observemos aqui, essa é a mais antiga confissão de fé cristã, 1 Coríntios 12, 3, usada na igreja primitiva durante os batismos. A expressão, abre aspas, Jesus é o Senhor, fecha aspas, leva em consideração a tradução do nome sagrado de Deus e, portanto, impronunciável, segundo a lei judaica. Yahvé, do hebraico antigo para o grego Kyrios, ou seja, entre aspas, Senhor. Forma usada mais de 6.000 vezes na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento hebraico. Ao conferir a Jesus este título
Paulo deixa muito claro que está atribuindo a Jesus toda a divindade de Deus. Toda a divindade de Deus. Atribuindo a Jesus toda a divindade de Deus. Sempre que as Escrituras se referem ao, entre aspas, coração, não se restringem ao centro das emoções e sentimentos, mas igualmente ao centro da razão e da vontade. Paulo ainda salienta uma outra doutrina do ouro do cristianismo. Paulo ainda salienta uma outra doutrina de ouro do cristianismo. 2 pontos. Jesus ressuscitou dentre os mortos e permanece absolutamente vivo hoje e eternamente. 1 Coríntios 15, 4. Atos 2, 31. Atos 3, 15. Atos 4, 10. Atos 10, 40. Voltando em Deuteronômio, versículo 13. Também não está além do mar, de modo que fiques alegando. 2 pontos. Quem atravessaria o mar por nós para trazê-lo e ministrá-lo a nós, a fim de que o possamos compreender e colocá-lo em prática? Versículo 14. Nada disso. Eis que a palavra está muito próxima de ti e fácil de assimilar. Está na tua boca e no teu coração, por isso poderás obedecê-la e vivenciá-la em teu dia a dia. Atenção para os 2 caminhos. Versículo 15. Eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade perenes, ou a morte, destruição e infelicidade. Versículo 16. Portanto, hoje te ordeno que ames a Yahvé, o Senhor teu Deus, andando em seus santos caminhos e guardando todos os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Assim tereis vida plena e muito crescereis em número, e o Eterno teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando, a fim de tomares posse dela. Versículo 17. Contudo, se o teu coração se desviar, e não ouvires, e te deixares seduzir, e te prostrares em culto diante de outros deuses, e os servires. Versículo 18. Eu vos declaro neste momento solene. 2 pontos. É certo que sereis destruídos e perecereis. Não prolongareis vossos dias sobre as faces da terra, em que, ao atravessar o Jordão, está adentrando para dela tomar posse. Versículo 19. Hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que apresentei claramente diante de vós os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que vivas plenamente, vós e vossa descendência. Versículo 20. Amando a Yahvé, teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-se, ó Israel, a Ele, porquanto disto depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias. E assim poderás habitar sobre este solo que Yahvé jurara dar a teus pais da antiguidade. 2 pontos. Abraão, Isaque e Jacó. João 11, 25. Esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Tu crês nisso? Colossenses 3, 4. Quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vós manifestareis com Ele em glória. Sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades mais e a ganância, que também é idolatria. Veja só, sendo que já morremos em Cristo, a nossa nova vida está oculta nele, e Ele em Deus. Ele com letra maiúscula, Ele em Deus. Assim que Cristo retornar, o nosso estado glorioso será manifesto. 1 João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. E todo o que nele
E todo o que tem nele essa plena confiança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Mateus 16, onde Deus revela Jesus Cristo a Pedro. E Simão Pedro respondeu, versículo 16: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele afirmou. E versículo 15: Então Jesus interpelou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Quem dizeis que eu sou? Versículo 16: E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: Abençoado és tu, Simão. Filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Glória a Deus. Veja só. Veja aqui no final do comentário aqui. Pedro obteve de Deus a revelação de que Jesus é o Messias prometido desde a antiguidade, o Cristo. Essa é a pedra, entre parênteses, o alicerce, sobre a qual a igreja seria construída, e nada poderia deter o seu avanço e o cumprimento da sua missão até o dia do Senhor. Até o dia do Senhor. Pedro, eu vou estar lendo aqui um pouquinho aqui em cima, no comentário aqui. Pedro Bar-Jonas, ou melhor, traduzido filho de Jonas, que falou em nome dos discípulos, versículo 20, é agraciado com a maior das revelações que uma pessoa pode receber de Deus. 2 pontos. A compreensão de que Jesus de Nazaré, o Jesus histórico, é o Filho unigênito de Deus, o Cristo prometido, Messias em hebraico, que significa ungido. Palavra que no original hebraico transmite a ideia de uma pessoa escolhida por Deus, separada, consagrada, santificada e revestida de poder para a realização de uma missão divina e específica na terra. No final do Antigo Testamento, essa palavra passou a ter uma conotação particular. 2 pontos. Referia-se a um rei ideal, ungido e capacitado por Deus para libertar os judeus dos inimigos pagãos e estabelecer um reino de justiça e paz. Deuteronômio 9, 25, 26. Por isso, na época de Cristo, o título Messias tendia a uma compreensão política, nacionalista, revolucionária e militar, e isso fez que Jesus evitasse ser o termo em relação à sua pessoa e missão. E isso fez que Jesus evitasse usar o termo em relação à sua pessoa e missão. Marcos 8, 27 ao 30, Marcos 14, 61 a 63. Pedro obteve de Deus a revelação de que Jesus é o Messias prometido desde a antiguidade, o Cristo. Jesus é a pedra, o alicerce sobre o qual a igreja seria construída e nada poderia deter seu avanço e o cumprimento da sua missão até o dia do Senhor, até o dia do retorno glorioso do Senhor. Muito bem, então nós concluímos aqui a leitura de Deuteronômio capítulo 30 e também lemos alguns versículos, referências cruzadas no Novo Testamento. Todas as dúvidas nós esclarecemos aqui na Palavra de Deus, por isso somos instruídos e ensinados diariamente a ler as Escrituras e colocar em prática em nossa vida diária. Ler e praticar.